Não há dúvida. Então, a gente está começando o capítulo 43, né, da grande síntese, os novos caminhos da ciência. Não há dúvida que para vós, homens de razão e de ciência, em vosso tempo e de acordo com a vossa atual psicologia, trata-se de uma linguagem bastante estranha, a que unifica todos os problemas, os do saber e os da bondade, e os coloca logo a logo, lado a lado, e funde ciência com o evangelho, acima de vossas distinções, em uma mesma síntese. Mas todos os vossos sistemas racionais e científicos são filhos da psicologia de hoje, que não é de ontem, nem que será amanhã. Vossos métodos e pontos fixos conceituais passarão, como outros passaram, e tudo será superado. Tempo vos modifica, ó filhos do tempo, e vos impele cada vez mais para o alto. Como envolve as formas de luta e as de sofrimento, assim evolui o pensamento e suas formas, porque a criação é contínua e o dinamismo divino está sempre presente. A continuidade aqui para ver o que ele quer chegar, né? Aqueles que no campo de todas as religiões percrustam para encontrar erro e condenar, eu digo que coloque com sinceridade sua alma diante de Deus. Escutem a voz íntima que diz: esta palavra é verdadeira. Onde existe, pergunto-vos, onde existe na Terra uma força que verdadeiramente vos sacuda e arranque do cálculo contínuo de todos os interesses humanos? E quem faz na Terra um esforço energético, heróico, decisivo, para salvar os valores morais? A ciência, que aplica o ouvido para ver resolvidos com suas próprias palavras problemas tão desusados para ela, eu digo, chegou a hora de mudar o caminho. Porque é inútil, é loucura acumular milhões de fatos sem jamais concluí-los. A síntese urge e a ciência cala-se. Olha as suas colunas de fatos, colunas de um templo imenso, cheia de silêncio, e cala-se. Deixa eu acabar o parágrafo, eu tenho umas questões aí. O apriorismo sensório amarra na terra suas asas e limita-lhes as vias da pesquisa. O apriorismo da dúvida que se olha para a objetividade fecha ao espírito os caminhos rápidos da intuição e da fé. A ciência trabalha muito com a razão, né? E quando ele coloca fatos aqui, a ciência trabalha com fatos, né? Se dado os fatos, dado aquilo que a gente observa da natureza, né? Em que a gente coleta aquilo que a gente está observando, né? A gente faz modelos para entender aquilo que a gente está observando. E a partir desses modelos, a gente constrói como que a natureza se comporta, com isso eu posso prever o que vai acontecer, o que aconteceu, né? Posso criar dispositivos que melhorem a minha vida, né? De tal maneira que tenha uma vida mais digna, mais confortável, né? Só que, de fato, existem várias observações que a gente faz da natureza, que a gente acumula dados e não faz nada com ele. Né? Não faz nada assim, porque a gente ainda não conseguiu construir um modelo adequado, né, para tentar entender qual o significado desses fatos. E ela fica perdida, porque como ela ainda não conseguiu construir um modelo adequado para interpretar esses fatos, né, ela deixa de lado. É mais ou menos essa parte que eu estou tentando entender o que ele está querendo dizer. Né? E Paulo Brito, pode falar. Eu vou colocar também uma reflexão sobre essa parte, já refletindo no que ele colocou antes, principalmente no começo, que agora ele retorna sobre o aspecto da ciência do terceiro milênio, que é a inclusão da intuição, né, quando ele coloca aqui, fecha o espírito
fecha ao espírito os rápidos caminhos da intuição e da fé. Essa intuição, ela é muito profunda. E ela é toda a chave, porque o que seria a intuição, né? A intuição não é só aquele achismo que a gente está agora só como alguns relances, alguns lampejos de intuições. Ele coloca como um futuro sentido do ser humano. Então, o momento em que o ser humano, a pessoa, ela se melhora espiritualmente, vai desenvolvendo esse novo sentido, ele coloca que a ciência vai mudar completamente. E muda completamente porque ele vai ter uma visão volumétrica que aí sim ele vai conseguir realizar a síntese que ele está falando. Então, a síntese que ele está propondo aqui é além até desse escrito. É algo que a gente ainda não concebe e vai conceber quando adentrarmos nesse novo sentido. Então é como se a gente construísse toda uma visão de mundo só pela audição. E de uma hora para outra a gente abre a visão, o mundo se modifica todo. A gente começa a perceber que determinados objetos estão emitindo vários sons. Ali distante tem uma correlação de um... é, de uma estrutura onde o som, ele começa a fazer sentido que nós estamos escutando. Então, o que ele fala aqui, ele está além ainda na nossa percepção, porque ele coloca no futuro, quando a humanidade começar a desenvolver esse novo sentido, tudo vai mudar, tudo vai mudar. Então, quando ele coloca ali, acreditem, essa palavra é verdadeira. Realmente, no sentido da ciência, aquilo é quase que seria quase que um absurdo no sentido da ciência atual, porque o que a ciência coloca bom, ele poderia pelo menos ter escutado, acreditem nisso como uma hipótese de trabalho, que a ciência ela trabalha assim, mas no caminho que a gente foi seguindo, eu percebo isso, que a síntese que ele está falando é além até desse escrito. Ele apresenta um momento que ele fala assim, olha, vocês desenvolvendo esse novo sentido, tudo muda. A ciência vai ser completamente diferente do que vocês estão colocando, porque vocês vão conectar o que vocês não têm a mínima noção, que vocês acham que estão mais ou menos conectando, mas ainda é uma coxa de retalhos perto do que vai ser quando desenvolver esse sentido. Então, eu vejo um pouco assim, sabe? Quando ele coloca aqui essa intuição, é a intuição no seu nível mais profundo e revolucionário que, no começo do livro, ele desenvolve mais profundamente. Não sei se você vê assim. Sim, sim, é isso mesmo. Falar assim, essa palavra é verdadeira para a ciência é um sacrilégio, né? No sentido de que, apesar de muitos cientistas, né, no dia de hoje, falam assim, não, mas a ciência já provou, isso é verdade. Não, a ciência não trabalha com verdade, a ciência trabalha com modelos extremamente robustos que representam aquilo que a gente observa da natureza. Né? Então, isso não é verdade? Não sei. Pode existir uma realidade por detrás que a gente não perceba. Então, se a gente não percebe, a gente não pode falar nada. É igual quando o sujeito chega e fala assim, existe vida fora da Terra? Eu acredito que sim, mas a ciência não pode afirmar nada, porque ela parte de hipóteses que os elementos químicos mais abundantes do universo são os elementos propícios para a vida. Como esses elementos são abundantes em todo o universo, provavelmente tem vida em todo o universo. Ponto. É a partir disso aí. Né? Então a ciência acabou de provar que existe vida fora da Terra. Não, a ciência falou que a probabilidade de ter vida é muito grande. Né? Só isso, nada além disso. Né? É isso que eu gosto da ciência, né? que ela pode ser questionada o tempo todo. O tempo todo a gente pode questionar. Enquanto que quando uma verdade acabada, ela não pode ser questionada. Se ela não pode ser questionada, eu ainda tenho muita dificuldade não, essa é a verdade. Como que é a verdade? Eu quero entender o porquê, né?
Mas tem algumas coisas, como a gente não tem acesso, a gente não sabe validar, eu falo assim, eu vou aceitar isso, né? Eu vou aceitar isso como verdade, mas se ali na frente aparecer um fenômeno ou uma explicação mais plausível, eu abraço essa outra explicação. É assim mais ou menos a forma como eu penso. Mente e coração exigem uma resposta, e os últimos efeitos que tocais com vossos sentidos só podem dar-vos os últimos reflexos daquele incêndio que permeia o infinito. Não é acumulando fatos que se pode dar uma resposta. O princípio vital que anima a árvore jamais será encontrada pela observação e enumeração de suas folhas, pois ele é algo de íntimo, de profundo, de imensamente superior e de essencialmente diferente de qualquer aparência sensória. Assim, na zoologia e na botânica, anatomizais cadáveres, mas que podem dizer-vos as formas de vida quando as matastes? Matasteis, expelindo-lhes o princípio substancial que as plasma e as rege, que tudo resume e determina, o único que pode exprimir o significado do fenômeno? Eita, Paulo, deixa eu só fazer um comentário. É bem aqui ele coloca essa parte quando ele diz ah, não é acumulando fatos que se pode dar uma... Não, aqui. O princípio vital que anima uma árvore jamais será encontrado pela observação e enumeração de suas folhas, pois ele é algo íntimo, de profundo, de imensamente superior e de essencialmente diferente de qualquer aparência sensória. É esse aspecto que eu imagino que é aquela pessoa que vê, que tem os olhos, consegue enxergar e tá todo mundo ainda com os olhos fechados. Ele fala assim, olha, né, você só escutando o som é, é muita informação, mas no momento que vocês abrirem os olhos, vocês vão perceber que é muito mais. O que ele coloca aqui é, no momento que vocês entrarem em sintonia nesse novo estado, um estado alterado de consciência, um estado que a gente ainda não consegue conceber agora pela nossa racionalidade, e entrar em sintonia com o princípio vital que anima a árvore, muda tudo. Muda toda a ciência. Por mais informações que a gente tenha sobre a estrutura da árvore, os seus anéis, a elevação da seiva, a fotossíntese, no momento em que entrar em sintonia com a essência vital da árvore, essa ciência nossa é como se fosse, segundo a sua voz, é uma ciência de brincadeira ainda, é uma ciência ainda que está só nos seus primeiros passos. A gente não consegue conceber, é uma hipótese que ele está colocando para a gente. Mas essa parte eu achei bem bacana. Isso você chamou atenção, me lembrou a fala de uma médica estudiosa da parte neurológica, psíquica, né? Mais do que psíquica, mais neurológica, né? Explicando como que a ciência hoje vê o comportamento das pessoas, como frutos das conexões dos neurônios, frutos das influências do ventre materno, frutos da convivência na primeira e na segunda infância. E eu achei interessante porque a médica começou no início da fala dela, num desses jornais aí, de rádio, eu não lembro qual, falando assim, não levando em conta a questão da espiritualidade, olha como é que ela começou, não levando em conta a questão da espiritualidade, a gente tenta, dentro da ciência, tentar explicar o comportamento das pessoas hoje através das conexões neurológicas e das influências enquanto no ventre materno e depois nas influências da primeira e segunda infância. Mas eu achei interessante que ela pôs esse porém no início, né? E ela chega no final que é difícil você explicar tudo isso. E deixa subentendido em que, para entender com profundidade, a gente tem que levar em conta a questão da individualidade, da consciência, que a gente chama de espírito, né? Isso eu achei muito interessante, né? Ela, sem falar nas crenças dela, né, ela deixou aquele gatilho, né? Interessante, né?
E é a mesma coisa, se a gente não levar em conta a questão da, da pré-existência e da pós-existência da consciência, ou do espírito, ou não quiser dar, você não consegue explicar uma série de fenômenos e observações que você vê no nosso mundo. E até mesmo o comportamento das pessoas. Levar em conta só que são as influências no ventre materno, as influências na primeira infância, e só da ancestralidade genética, né, limitar bastante essa percepção. Né? A gente deixa de explicar uma gama enorme de fenômenos. E é aquele negócio, você acumula um punhado de fatos que não chegam a conclusão. Se você conseguir abrir mais essa possibilidade, né, que você só vai abrir com a intuição, né, onde a intuição você pode ver percepção do mais além, né. Então aqui, né. Paulo Brito, só que a Janine, ela quer falar. Ah, tá, eu não levei a mão, desculpa. Isso. E, irmã, você está com o microfone fechado. Quando fala, né, que a observância aí, né, dos fatos, ele não justificaria, né, a ciência de tudo aquilo. Se fala muito dessa energia que vibra, né, que não é constatada por meios objetivos, assim como o Ismael falou, dentro de uma nova habilidade aí intrapsíquica, né, de captação energética mesmo, né, do processo. E eu acredito que Jung, né, nisso que você também trouxe, Paulo, que Jung, ele falava, né, domine todas as teorias, conheça todas as técnicas e domine todas as teorias, mas na frente de uma alma humana, seja somente outra alma humana, né? Ou seja, seja esse ser que vibra e que vai captar aspectos que estão para além das técnicas, para além das teorias, para além hoje, né, de toda essa parte da neuropsicologia, tentando captar o ser por meio simplesmente, né, do funcionamento do cérebro. Sim. Se na ciência existe uma impotência priorística para concluir os fatos, já demonstraram, por outro lado, o interesse e a ambição. Com frequência, o único móvel secreto de todo trabalho. Fecham a alma os caminhos da compreensão, levantando uma barreira entre o eu e o fenômeno. A atitude psicológica do observador torna-se assim uma força negativa e destruidora. Como podeis esperar que vos abram as portas do mistério, se vós mesmos ergueis barreiras com vossa posição de desconfiança? Se partis da negação, se está tão inclinada a primeira vibração de origem, segundo a qual sua direção todas as formas do vosso pensamento? Deveis compreender que a dúvida, o agnosticismo são uma atitude negativa psicológica, que desagrega o fenômeno, e é precisamente essa posição que vos fecha as vias de sua compreensão. O parágrafo aí. Os fenômenos mais sutis e mais altos apagam-se automaticamente, quando dele vos avizinhais. Por isso, é interditado o ingresso da ciência nos campos mais altos. É indispensável a presença de um fator que a ciência ignora de propósito, o fator espiritual e o moral. São eles a condição fundamental de sintonização e de potência de vossa psique, que é o instrumento de pesquisa. Essa questão do fator espiritual e do fator moral, né, em que a ciência tradicional, ela tende a colocar de lado, né, você não leva só aquilo que pode ser mensurável, né? Como a gente faz uma medida no plano físico, obviamente aquilo que não é físico não é mensurável, né? Então, tudo que não é físico não é mensurável, né? Mas não quer dizer que não exista.
né? Quando as questões espirituais, né, por isso que tem lá nos Estados Unidos, tem um sujeito lá que diz que paga $1 milhão para quem provar que o espírito existe, né? Mas ele quer uma prova física que o espírito existe. Óbvio, né? Ele foi esperto, né? Não existe prova física de algo que não é físico, né? Você tem que fazer uma prova observando outros tipos de fenômenos, né? Outra forma de mensuração, né? E sua voz diz que a intuição é essa forma de mensurar, né? De observar, de captar essa nova natureza não física do mundo, né? Brincando com ele, faz o contrário. Paga $1 milhão, vai provar que não existe. Né? E agora a sua amiga que você mencionou aí, a neurocientista, né? Ela acha que ela leu o balde, né? Porque é justamente aqui que ele fala, né? Do fator espiritual e moral. Produção fundamental de sintonização e potência de vossa psique. E eu queria fazer um comentário também nessa parte aqui, quando ele fala aqui, ó. Como podeis esperar que vos abram as portas do mistério, se vós mesmo ergueis barreiras com vossa posição de desconfianças, se partir da negação, se está tão inclinada a primeira vibração de origem, segundo a qual toma direção todas as formas do vosso pensamento. Vou colocar até aqui, da negação. E eu me lembrei um caso do livro Iniciação à Viagem Astral, que eu não sei se a gente já chegou na leitura do domingo, mas como eu li o livro, esse caso ficou muito, muito forte na minha cabeça. Eu já contei em outros dias, mas não nesse contexto. Teve o livro Iniciação à Viagem Astral, escrito por um espírito chamado Lancelin, que ele vai participando de um trabalho de iniciação de alguns encarnados à viagem astral, à projeção da consciência. Pois bem, e lá na equipe espiritual tem uma pessoa, uma mulher chamada Caena, que ela trabalha com elementos da natureza. Então, nos casos, eles vão para uma casa, ela vai para a natureza e pega elementos vitais, seivas espirituais das plantas, faz toda uma dinamização e utiliza nos trabalhos. Tem uma vez que o Lancelin vai segui-la, ele vai seguir para ver como é que ela faz. Aí tem uma hora que tem ali uma árvore que ela, no campo espiritual, ela coloca a mão e ele percebe que a mão ela coloca a mão na árvore e ela percebe que a árvore se abre. Aí ela consegue pegar os elementos e levar. Aí ele, nossa! E quando ela tira a mão, a árvore fechou. Aí ele tenta colocar a mão e não consegue fazer isso, sabe? Ele vai, ele tenta, ele fala assim, poxa, por que ela põe a mão, consegue tirar e eu não consigo? Aí ele vai fazer a pergunta para o mentor, o Miramês. Por quê? Né? A Caena coloca a mão ali, a árvore se abre, ela tira a seiva, eu tentei e não consegui. Ele, essa aí são muitas reencarnações no meio da natureza, ela já tem uma sintonia, um amor, de tal maneira que a árvore se abre a ela, né? Ela confia naquela vibração, ela já sabe a comunicação das plantas e ela se abre. Chega a figura ali, mesmo bem intencionada, tentando abrir, é como é como uma ostra que fica fechada e não entrega a pérola. Tá ali, e isso é muito profundo, né? Não é só boa intenção, é realmente uma vibração amorosa de tal maneira que o fenômeno, ele se abre. E você entra em contato, sabe? Então, esse caso do Lancelin, eu acho que é bem isso aqui. Então, o Djair quer falar também. Eu só queria pegar essa parte, como está aqui, uma grifada de azul. Olha só que coisa interessante. Como podeis esperar que vos abra as portas do mistério, se vós mesmos ergues barreiras com vossa posição de desconfiança, se partis da negação. Essa negação é muito forte. Essa pessoa que está oferecendo 1 milhão, ele é negativo, porque eu já vi
pessoas receberem mensagens psicografadas e negarem a existência dele, a negação total. Essa negação, que, por exemplo, vamos falar assim, uma negação em menor escala, que tinha Lancelin em relação à própria credibilidade, à própria evolução de Caena, que ela vai dentro da evolução dela, ela abre a árvore, tira o princípio vital, vamos falar assim, e ele não conseguia, porque ele ainda negava dentro da seu ser, bem dentro do seu ser, ele nega aquela existência desse elemento, desse poder que ela tem, entendeu? Desse intercâmbio com o mundo espiritual. Então, hoje em dia, para negar essa ciência, o que é que fizeram os espíritos? Vem ter as materializações, tem diversos fenômenos que hoje em dia está palpável, é palpável, ele pode a mãe dele se materializar, sabe? Tem diversos fatores que podem acabar com essa crença, mas como o parágrafo está marcado aí, eles negam isso. Isso que agora acabou que o Ismael acabou de falar, de próprio Lancelin, que é um espírito já evoluído, ele negava certas coisas que não conseguiu meter a mão na árvore, só isso. Nós já lemos o Ismael, só para tipo ilustração, nós já passamos por essa parte. Mas, então, o Miramês, né, o mentor, o Lancelin pergunta por que ela consegue, né? É uma caminhada, né? E eu gosto muito desse exemplo que vocês dão aí, né? Você tem que passar pelo primeiro ano, pelo segundo ano, terceiro ano, é uma caminhada, e nós estamos em plena evolução para chegar nesse estágio de comunicação. Eu acho que toda vez que você pega um ser que está na busca espiritual, você vê que ele já comunica diferente com a natureza. E a natureza responde. E eu observando, se você começar a observar as crianças, brincando e tudo, como elas respeitam mais a natureza e estão mais harmonizados com a natureza do que o nosso tempo. É muito impressionante isso. E o retorno da natureza. E o interessante que o homem foi para a cidade de concreto, né? E afastou muito da natureza. Mas a natureza não afasta dele. Então não adianta. Depois que você enxergou a luz, a evolução é da humanidade. Ela não é individual, ela é coletiva. E a gente vai andando junto, caminhando juntos. E vai chegar um dia que todos chegaremos no estado da Caena. Com a bênção de Deus. Segunda parte, né, gente? É.